Relatório de tradução com análise morfológica. Pessoal, sou eu de novo, o Plínio Marcos Tissai. Eu sou docente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e também do programa da pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, além de professor do Instituto Pramana e também um dos seus fundadores, certo? Então, vamos aqui para... O que é o Instituto Pramana? O Instituto Pramana é o instituto que faz uns estudos budistas, né? Lembrando que Buddhist Studies é um termo técnico para uma área de atuação direta das pessoas que têm interesse em estudarem esse registro do pensamento religioso e filosófico mundial, né? E nós fazemos isso na perspectiva das epistemologias do sul global, né? Nós fizemos alguns vídeos já explicando sobre isso. E hoje nós vamos ver a tradução com análise morfológica das questões sobre o Evangelho feito por Agostinho de Hipona. Provavelmente a gente vai fazer isso mais de uma aula, ou mais de uma exposição, porque é muito grande. Só o prólogo, né? Nós vamos focar só no prólogo para a gente delimitar bem como que a gente faz nosso processo de tradução. Com vias, claro, para a análise de questões pertinentes também na língua chinesa, né? A comparação entre as questões do Evangelho, que Agostinho levanta, das questões que foram traduzidas para o chinês, né? Não as questões do Evangelho, mas o próprio Evangelho que foi traduzido para o chinês, para que a gente veja aí como que a língua reflete estruturas da filosofia europeia, no caso é mais a filosofia africana aqui de Agostinho, que foi adotado pelo modo de pensar europeu, um modo de pensar essencialista, ontologizado, para a estrutura chinesa, que é um modo de pensar não essencialista, não ontologizado, mas um modo de pensar relacional ou interrelacional. Mas vamos começar nessa primeira parte, então, pensando da maneira mais eurocêntrica e usando os modos que ali se desenvolveram nessa perspectiva epistemológica para a tradução do texto aqui de Agostinho, né, questões sobre o Evangelho. Vamos aqui ver. Então, aqui nesse primeiro slide, você tem aí as questões ao Evangelho, né, a minha apresentação. Quem quiser fazer pós-graduação comigo na Universidade Metodista de São Paulo, é só acompanhar os editais, né? Quando há abertura, é possível que você faça mestrado e doutorado comigo. Desde que esteja dentro do recorte da linha 1 e naquilo que eu consigo entender, né, do universo todo do conhecimento humano, né, que estaria mais para o lado da teologia clássica e dos estudos budistas mesmo, certo? Ligados, claro, aos textos clássicos, né? Ou seja, traduções e assim por diante. Mas vamos lá. Passando aqui, vamos agora para a introdução. Eu vou cortar aqui eu mesmo para você ter uma leitura junto comigo. Introdução. Objetivo do relatório: oferecer uma tradução comentada do prólogo das questões sobre os evangelhos de Agostinho, aplicando a equivalência formal. A meta é fornecer aos estudantes e pesquisadores uma ferramenta para reconstituir a arquitetura gramatical do texto latino sem recorrer ao original. Isso tem a ver com o método de equivalência formal e logo na sequência o método de equivalência dinâmica. Então agora vamos ver sobre a obra. As Questiones Evangeliorum, né, ou questões sobre os evangelhos, genitivo plural aí, né, constituem um texto exegético fundamental de Agostinho de Hipona. O prólogo revela o método e as circunstâncias de composição da obra, tornando-se um objeto privilegiado para o estudo da tradução e da morfologia latina patrística. O que é morfologia latina? Aquela morfologia que vem do latim, estudo da forma, né? A lógica da forma, né? Aqui a gente pode pensar na lógica da forma da linguagem, né? Então, a abordagem adotada, a equivalência formal, prioriza a correspondência estrutural entre o latim e o português, resultando em um texto não idiomático, portanto truncado, mas isomórfico, ferramenta de trabalho para filólogos e teólogos, ou seja, eu consigo ir de um para o outro, a estrutura é preservada, matematicamente eu consigo, então, olhar para o texto produzido e reproduzi-lo na sua língua original no latim.
A equivalência dinâmica, por sua vez, já interpreta um pouco e traz, tentando reduzir o máximo possível as adaptações para ficar o mais próximo possível da equivalência formal. Certo, vamos para o segundo slide agora, então. Opa, segundo slide não é o primeiro slide, segundo, terceiro aqui, metodologia. Então, vou dar uma apagadinha aqui, para a gente ler aqui o comecinho, vamos aumentar aqui também a estrutura, certo? Metodologia: para cada frase do prólogo, o relatório aplica um protocolo sistemático de 5 etapas. Quais são as 5 etapas, então? 1. Segmentação das palavras, seguindo a ortografia do corpus Christianorum. Né? Então, aqui nós temos, de novo, genitivo plural. Né? Então, o corpo de textos cristãos, né? Já de uma possibilidade mais de equivalência dinâmica. Cada palavra é isolada para análise individual. Análise morfológica individual. Para nomes, substantivos, adjetivos, pronomes, declinação, caso, número, gênero. Nossa, não estou familiarizado com isso, o que é isso aqui? Pois é a tradução do latim para o português, né? Envolve todos esses casos, números, declinações, gêneros, todos eles aplicados a substantivos, adjetivos, pronomes e assim por diante, alguns deles indeclináveis, obviamente, mas que trazem essa ideia de uma adaptação linguística que é feita por meio da tradução. Né? Para verbos, conjugação, tempo, modo, voz, pessoa, número. Para partículas invariáveis, classificação, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Então nós já temos aí, né, que os nomes, os verbos e partículas invariáveis, né, a estrutura central. Depois nós temos identificação de relações sintáticas, mapeamento de concordâncias e regências entre os termos da frase. Né? Então nós temos aí. Agora nós vamos para o próximo, né, porque são 5 etapas. Vamos para a próxima etapa. Tá lá, vamos baixar aqui. Opa, aqui. Tradução por equivalência formal, palavra por palavra, sempre que possível, respeitando inversões e a ordem latina. Comentários morfológicos sintáticos, observações sobre pontos de ambiguidade ou escolha formal relevante. Certo? Ai, que coisa chata. Eu disse para vocês que o canal não era um canal legal. Eu disse para vocês que era um canal de extensão de aula. Ah, é por isso que eu não gosto de aula tal. Então, aí você vai ter um problema muito sério. Por quê? Porque o conhecimento mais seguro, mais sistemático, ele vai pelo lado daquilo que é aparentemente chato, mas que resolve problemas. Essa é a grande questão. A resolução legal, por exemplo, isso é muito legal, é divertido, etc. Faz parte do quê? De uma composição, a gente pode falar assim, cerebral nossa, que gosta de se divertir, gosta de novidades, etc. Mas quando vai encarar problemas mesmo, não resolve. Então aqui a gente está usando um passo a passo que encara problemas reais, que não são muito divertidos de resolver, mas que resolve o problema. Mas que você tem uma segurança, chega no final e fala, uau, esse negócio realmente funciona. Isso. Esse é o objetivo. O objetivo, portanto, não é fazer você se divertir tanto assim, né? Mas é você se divertir resolvendo o problema. Então vamos agora para o próximo slide. Abreviaturas morfológicas utilizadas. A análise morfológica é apresentada em formato de lista ou tabela por palavra com as seguintes abreviações padronizadas. Professor, eu sei ler. Não é necessário que você leia para mim. Eu sei disso, meu filho, minha filha. Mas acontece que a gente vai vendo, né? Ponto a ponto. Então aqui nós temos casos e gêneros. Quando você vê non ponto é nominativo. Quando você vê gen ponto é genitivo. Você vai ver dativo, acusativo, ablativo. E eu não sei nada que é isso, então. Então, você vai pegando comigo com ponto a ponto, né? Então, nominativo é uma oração substantiva. Genitivo, você tem a partícula de lá dentro. Dativo, você tem aí já o objeto, vamos dizer assim, indireto. Acusativo, objeto direto. Ablativo, direcionado. Né? Aí depois, masculino e feminino, neutro, singular, plural. Tempos, modos e vozes, né? Presente, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, indicativo, subjuntivo. Subjuntivo é o tal do se, o quando. Ativo, passivo, conjugação, declinação, primeira, segunda, terceira pessoa. Eu não lembro nada disso, estudei naquela época que estava lá na 7ª série do primário e não lembro mais nada, então, tem que voltar a estudar, porque vai muito além do que aquilo que estava lá, né? Todo aquele bando de coisas que a gente aprendeu naquela época,
retornam aqui com uma maneira absolutamente necessária como ferramental para a gente entender a linguagem e fazer tradução. Aquilo que a gente estudava naquela época e dizia assim, isso não faz o menor sentido, agora passa a fazer todo o sentido. Por quê? Porque nós estamos na área da tradução. Estando na área da tradução, a gente precisa realmente trabalhar tecnicamente, com respaldo em literatura, palavra por palavra, sistema por sistema, frase por frase e assim por diante, certo? Ou ainda rede por rede, se for usar a filosofia da rede interrelacional, né? Então compõe aí os elementos, nós, fluxos e configurações dentro daquilo que nós estamos falando aqui, né? Dos tempos, modos e vozes, casos e gêneros. Vamos para o próximo agora. Frase 1. Agora sim, nós entramos na coisa. Frase 1. Né? Então deixa eu tirar aqui para você me acompanhar. Opus non ita scriptum est, ac si evangelium exponendum ex ordine susceptum esset a nobis, sed pro arbitrio et tempore consulentes, cum quo legebatur, siquid ei videbatur obscurum. A coisa mais legal do latim é que ela é muito próxima do nosso modo de falar. O latim que eu estou pronunciando aqui é o latim mais voltado para o eclesiástico. Também há o latim jurídico, que é uma reconstrução. Os dois, na verdade, não são latim falado de fato lá no Império Romano, mas são latins de aproximação, porque vai sofrer, a língua ela é viva, então ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Então, meu próprio modo de pronunciar é um modo de pronunciar de latim eclesiástico combinado com a perspectiva da nossa cultura e modo de falar brasileiros, né? Não dá para ser uma coisa do tempo, daquele tempo exatamente, não tem como, né? Então, nós vamos ver aqui a tradução formal, equivalência palavra por palavra. Esta obra não assim foi escrita, como se o evangelho a ser exposto por ordem tivesse sido empreendido por nós, mas conforme o arbítrio e o tempo do que consulta com o qual era lida, se alguma coisa lhe parecia obscura. Meu Deus, o que é isso? Isso é o texto que a gente acabou de ler em latim, traduzido pelo método da tradução formal. Mas não dá para chegar muito longe com isso. Você pode dizer assim, eu vou ter que interpretar, porque se for assim matemático como você fez, é exatamente. Passa pelo modo da equivalência dinâmica, pelo menos, ou pelo menos as escolas de tradução. Por isso, todo tradutor ele tem que indicar no seu trabalho qual modo ele está usando. Por exemplo, se ele está usando o modo da sua cabeça, nós chamamos isso, né, das suas opiniões, etc., sem ter formação técnica na coisa, a gente chama isso de método empírico intuitivo. E o tradutor e a tradutora precisam indicar qual o método que ele está usando. Eu traduzo como? Eu traduzo assim, mas quem é você, como diriam na fila do pão? Não pode ser dessa maneira. A gente tem que indicar o que a gente está fazendo ali dentro. Por quê? Porque a pessoa precisa entender a lógica que a gente está usando. Não é tão simples assim, vou traduzindo porque sim. Né? Não. Né? Se a gente é de fato tradutor, tradutora mesmo, então a gente precisa de fato apontar e estudar a tradução, não só colocar, não, tradução vozes da minha mente, né? Mas estudar vamos dizer assim, a rede da tradução, das técnicas, das escolas, para entender, ou seja, fazer uma filosofia da tradução. Né? E eu já adianto para vocês, a minha perspectiva é sempre filosofia da rede interrelacional. Né? Então, quando a gente vê esse texto aqui, ó, tradução formal, quando a gente vê a versão do padre José Cosgaia Garcia, que é da Ordem Agustiniana, esse OSA quer dizer isso, Ordem Agustiniana, a gente vê a diferença, né? E ele não está consciente disso? Claro que está. Ele escreve assim: minha intenção, ao redatar esta obra, não ha sido a ser um comentário sistemático do Evangelho, sino exponer, según voluntad y tempo, de la persona que me consulaba e en cuya compañía lo leía, lo que le parecía oscuro, se tal era el caso. Então, aqui nós temos, vamos tentar traduzir agora de uma maneira empírico-intuitiva, minha intenção ao escrever esta obra não foi fazer um comentário sistemático do Evangelho, ou não tem jeito de traduzir, no assíduo, né? Então vou ter que trazer não foi mesmo, porque
não, né, não tem como. Se não exponer, se não expor, según voluntad e tempo, segundo a vontade e o tempo, da persona, da pessoa que me consultava e em cuja companhia eu lia. Lo que parecia escuro e aquilo que parecia escuro, se tal fosse o caso. Né? Então, né, você pode ver que para traduzir do espanhol para o português, nós já temos aí, mesmo que seja o método da empírico-intuitivo, a gente já tem alguns problemas, né, na adaptação da linguagem. Vamos para o próximo momento aqui. Né? Então, aqui mostra a diferença entre equivalência formal e a adaptação da equivalência dinâmica que o padre José Gosgaia Garcia fez, né? Gosgaia Garcia fez. Né? Então, vamos lá. Frase 1. Deixa eu tirar agora a telinha aqui para a gente ver. Frase 1. Análise morfológica. Palavra. Então, aqui eu apresento uma tabela que todo tradutor que utiliza o método de equivalência formal deve produzir para traduzir alguma coisa de maneira consistente e coerente, porque senão fica uma coisa solta, né? Intuitivo, empírico, solto, né? Então a gente normalmente faz uma tabela dessa mesmo, né? Claro que eu usei aqui o IA para fazer essa tabela, senão acho que eu vou ficar desenhando tabela e escrevendo, né? Assim, né? Não vou. Aí eu coloco o meu paper lá todo, meu papel todo, paper é chique demais, né? O arquivo em Word, coloco lá e falo, olha, transforma isso numa tabela, o bicho transforma na tabela, tá certo? O problema é quando tem pesquisador, pesquisadora, né, autor e autora que usa IA e não fala que está usando IA. Né? Não, eu estou usando IA. Né? Então, olha lá, palavra, ok. Pronome demonstrativo, ik, ek, ok. Né? Nominativo neutro singular. Nominativo neutro singular é importante de saber. Isso faz a diferença no método de equivalência formal. E a tradução literal seria esta coisa. Certo? Opus, né? Substantivo terceira declinação, né? Nominativo neutro singular, esta obra, né? Então, portanto, né? Então o opus está declinado no ele, ela, né? No singular, tá vendo? Neutro singular, né? No português a palavra obra é feminina, mas no latim é neutro, certo? Estou entendendo agora. Non, advérbio de negação, indeclinável, não. Ita, advérbio demonstrativo de modo, assim, indeclinável também. Scriptum, particípio perfeito do que? De escribo. Terceira conjugação, singular, nominativo, neutro. Então fica ela, a escrita. Escrita. Certo? Então aqui, ó, particípio perfeito. Né? Então aí começa a ter algumas coisas que a gente começa a pensar, nossa, mas como é que esse negócio de particípio perfeito, nós temos isso ou não temos na língua portuguesa, né? Est, verbo sum, irregular, né? O verbo é o sum e é um verbo irregular. Tá conjugado ou declinado no presente do indicativo, né? Na terceira pessoa. Foi. Perfecto passivo, né? Então aqui, ó, é ou foi. Se eu for pro foi, então é o perfeito passivo. O perfecto, que é uma outra coisa que nós vamos ver abaixo. Singular. Axi, conjunção comparativa condicional, como sem declinável. Evangelium, substantivo, segunda declinação, acusativo neutro singular. O evangelho, exponendo geruntivo, né, na forma acusativa, neutro singular, concorda com o evangelho a ser exposto, ex ordine, preposição, substantivo, terceira declinação, ablativo masculino singular. Por ordem, olha lá, o direcional que eu disse para você lá no começo. O ablativo sempre tem uma direcional, tem um direcional, por ordem. Né? Então, por meio de, etc. Mas aí tem que tomar cuidado, porque às vezes o ablativo fica parecido com o instrumental e aí começa a ter rolos aqui, né? Confusões, né? Susceptum, particípio perfeito, né? Do que? De suspício, né? Suscípio, não suspício, né? Susceptum, suscípio. Terceira conjugação, nominativo neutro singular, empreendido, except, verbo sum. Aqui nós temos um verbo sum e aqui verbo sum, olha lá, irregular, porque olha, não obedece a mesma coisa, ó, except, est, né? Aqui temos um imperfeito subjuntivo, portanto aqui muda, ó, fosse, tivesse sido, se for para o perfecto no passivo. Né? Aí fica terceira pessoa do singular,
certo? E aqui nós temos a frase 2, vocês vão vendo aqui comigo, né? Não é necessário que eu vá lendo cada um deles, você já está vendo aqui na tela, né? Ah, não vi no começo que você estava com a sua tela em cima. Vamos lá, cortamos aqui a tela, você pode ver aí ó, a palavra ab, preposição que rege o ablativo, por nobis, né? Nós, ablativo por ó. Por que ablativo? Porque nós temos aqui o ab, o a nobis, né? Então fica ablativo. Sede, conjunção adversativa, mas. Então, preposição que rege ablativo, né? O conforme. O arbítrio, substantivo segunda declinação, ablativo neutro singular, né? O et é uma conjunção copulativa, portanto, é o famoso e, né? O tempore, substantivo, terceira declinação, ablativo neutro singular. Cadê o direcional que você estava colocando aqui? Ele não está, ele está dentro do ablativo aqui em cima, né? Arbítrio, juízo, tempo, está aqui. Consulentes. Participo passado, genitivo masculino, feminino, neutro singular. Do que consulta, do consulente, né? Do consulente, aquele daquele que consulta. Com co, preposição, pronome relativo, ablativo, masculino singular, refere-se a consulentes, com o qual. Legebatur, verbo lego, terceiro conjuntivo, imperfeito indicativo do passado, terceiro singular, portanto, indicativo passivo, não passado, né? Passivo era lida. Quid, pronome indefinido, quis quid, né? Então, aqui é indeclinável de novo, né? Nominativo acusativo, na verdade, está declinado, né? É neutro singular, alguma coisa, não é, portanto, indeclinável não, como eu falei, cometi um erro. Ei, pronome pessoal demonstrativo, is, ea, id, dativo masculino singular, para ele. Olha lá, o para é o que marca o dativo, né? Então, que é o que? O objeto indireto, nem sempre, né? Se você for ler o manual do Beccaria, você vai ver ali que nem sempre é assim, né? O manual de gramática da língua portuguesa é algo complexo. Vem do latim, o latim parece que é mais preciso do que a língua portuguesa nisso, né? Porque é uma língua sintética, enquanto a língua portuguesa, nossa, língua portuguesa luso-brasileira, é uma língua analítica, né? Então, videbatur, verbo video, né? Parecia, sentido depoente, né? Parecia, né? Então, passivo terceiro singular. E adjetivo, primeira segunda classe, nominativo neutro singular. Obscurum, obscuro, né? Por que está com urum? Porque nós vamos ver aqui embaixo. Frase 1. Então, comentário morfológico sintático. Perfectum passivo, perifrástico, participo perfeito scriptum est, constrói o perfectum passivo, perifrástico, estrutura central da frase principal. Não entendi nada, calma que está aí abaixo aqui, a gente já vai ler isso aqui. Comparação hipotética, né? Deixa eu te mostrar aqui o título, né? Frase 1. Então, frase por frase, nós colocamos uma análise em cima do texto, né? Então, essa análise é ali. Ah, e aqui é o momento que faz a diferença entre quem é tradutor mesmo e quem não é. Por quê? Porque a ciência da tradução, que envolve essa identidade de ser tradutor ou não ser tradutor, não pode ser substituída por inteligência artificial. Aqui o ponto é, você precisa ter essa questão técnica de interpretação enquanto você já faz a análise. Então, aqui faz toda a diferença entender os aspectos técnicos da língua para conseguir chegar a uma centralidade da mensagem. Para os religiosos e religiosas, ou seja, para aqueles que estão dentro de um caminho em sânscrito marga, em chinês, pode ser Dao, pode ser Lu, pode ser tantas outras formas de se falar, mas no nosso brasileiro maravilhoso ou português brasileiro, ou português, como você queira, né? É que eu estou querendo romper um pouco a ideia que nós somos completamente dependentes da língua portuguesa de Portugal, né? Caminho, método, né? Então, se a gente está dentro de um método, de um caminho, então, ou ainda, né, no modo mais contemporâneo de dizer, dentro de uma perspectiva hermenêutica contemporânea, né, de interpretação aí e tradução, nós vamos observar que é necessário ter toda essa técnica mesmo, porque senão a gente começa a escorregar
em aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e aí a gente entra dentro do solipsismo absoluto da nossa tradução, que é eu converso comigo mesmo e com mais ninguém. E aí não tem condições, né? Porque a pessoa conversa com ela mesma, vozes da minha cabeça vão ficar lá e eu não tenho como um critério para entender aquilo que está sendo feito e para ali o diálogo, porque não tem diálogo com nada, né? Afinal de contas, a pessoa está fazendo para ela mesma e para mais ninguém, né? E afortunados aqueles que entenderem o que estou dizendo. Aí não dá, né? Aí cai fora daquilo que nós entendemos como interrelacionalidade, né? Então, nós temos aqui a comparação hipotética com Axi. Axi introduz uma comparação hipotética e real, subordinando toda oração que descreve o que a obra não é. Gerundivo exponendo, o gerundivo indica obrigação, destinação, sem verbo auxiliar, mantivemos a ser exposto na tradução formal. Ablativo ex ordine, o ablativo ex ordine foi invertido por ordem, preservando a preposição e o caso ablativo na tradução, né? Então, e pronome relativo quo, o pronome relativo quo, masculino ablativo, concorda com o antecedente, consulentes, né? O que consulta, né? Ou o genitivo masculino, regido pela preposição cum. Não entendi nada. Tá, agora vamos lá. Conceito gramatical para entender melhor. Perfecto passivo perisfrático. Está aqui, ó. Opa! Perfectum passivo perifrástico, né? Nome enrolado. O que é isso? Opa, professor, você colocou isso para a gente ver. Lógico. Você acha que eu ia deixar passar batido sem você entender, só para falar assim, olha como eu entendo? Sem você aprender não adianta, né? Perfectum passivo perifrástico. No estudo do latim, o perfectum passivo perifrástico é uma estrutura fundamental que expressa uma ação que já foi concluída e cujos efeitos persistem. Compreender sua formação e equivalência é crucial para a leitura e tradução dos textos latinos, ou seja, vai aparecer muitas vezes, né? O que é? É uma forma verbal composta que descreve uma ação passiva que ocorreu no passado e está completa. Enfatiza o resultado da ação sobre o sujeito. Sua formação forma-se com o particípio perfeito passivo do verbo principal somado ao verbo esse, ser, estar no presente do indicativo. Né? Portanto, tem um particípio perfeito passivo do verbo principal e soma o ser, o verbo ser, estar. Né? Então, exemplo do texto. No trecho, scriptum est significa literalmente foi escrito. Né? Então, scriptum é o particípio perfeito passivo de escribo. E est é o presente de sum, verbo sum. Agora estou pegando. Isso, é isso aí. Vamos para o próximo. Né? Agora, o importante é somente aprender de fato, pegar o conhecimento. Vamos lá, próximo. Agora aqui, ó. Em português. Em português. Equivale ao nosso pretérito perfeito passivo, como em foi escrito, foi feito ou foi dito. Expressa o mesmo sentido de ação concluída e passiva. A concordância. O particípio perfeito passivo deve sempre concordar em gênero, número e caso com o sujeito da oração passiva. Eu sou da iniciação científica, estou apavorado, o que eu faço? Bom, então, tem que aprender isso aqui tudo. Mas se você está na graduação, está em iniciação científica, é passo a passo. Não fique pensando que vai ser exigido de você aprender tudo isso rapidamente, como se fosse assim o The Flash, como se tivesse vindo. The Flash já mostra como eu sou velhinho, né? Mas, se bem que tem a DC por aí agora, né? Os filmes, etc. Mas você não vai nascer pronto aqui, não, viu? Monolito, né? Monolito preto daqueles filmes antigos, né? Então, pois é, já mostra também. Mas você não vai vir pronto, né? Não é Pokémon dentro do negocinho ali, não é, como fala? Aquele Kinder Ovo que tinha o bichinho dentro ali dentro que já vem pronto. Não, você vai aprender ponto a ponto e com o tempo você vai memorizando essas coisas todas. E você consegue memorizar tudo, professor? Obviamente que não, né? Então são coisas demais. Por isso que a gente sempre tem a ajuda de livros e assim por diante, para que a gente possa alcançar aí uma meta melhor, né, de compreensão, porque memorizar tudo, mas já eu conheço gente que memoriza. Por exemplo, para prestar provas lá na Universidade de Kelaniya do Sri Lanka, que tem, vamos dizer assim, uh,
vamos dizer assim, parceria com a Universidade de Hong Kong, eu tive que decorar todos não só eu, como todo mundo que prestou a prova lá do estado do Sri Lanka, para obter a proficiência em sânscrito e Pali, nós tivemos que decorar milhões de tabelas com todos esses nomes aqui, né, para que a gente pudesse fazer as traduções para o inglês, o modo deles verificarem se estava tudo ok. Então nós tivemos que estudar inglês e também estudar sânscrito e Pali para chegar nesse nível aqui, tá bom? Então foi uma jornada que me ajudou imensamente. Sou muito grato ao venerável Kuala Lumpur da Majot por ter me permitido estudar lá e ter concedido bolsas não para mim, mas concedido bolsas para as monjas e monges que estudam aqui no Instituto Pramana, né? Então ele concedeu isso e agora, em função dos nossos esforços, também concedeu bolsas para leigos e leigas, né? Para estudarem dessa forma puxada. Embora ocorreu uma modificação na estrutura da Universidade do Sri Lanka, em parceria com a Universidade de Hong Kong, e é só no mestrado agora que o pessoal vê. Eu peguei uma época que você pegava desde o começo, pá, 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 e as aulas eram de madrugada, porque eles não flexibilizavam pensando no pessoal da América do Sul. Depois da minha ida ali dentro, do nosso pessoal da fase inicial, o pessoal de fato entendeu que a América do Sul tem horários diferentes e resolveu ser um pouco mais compassivo aqui, né? E aí colocou o pessoal para estudar. É meio estranho assim, os horários 6 da manhã, né, 5 da manhã até as 7 da manhã, 11 da noite até 1 hora da manhã, mas já melhorou muito, porque antes as aulas eram às 2 da manhã, às 5 da manhã, era cruel, né? E mesmo assim a gente foi lá e passou por tudo isso durante muitos anos de estudo, mas era online, obviamente, né, porque não dá para morar lá, né? Então, e por que você não foi para o doutorado, professor? Porque doutorado tem que morar lá. E aí eu tô com um pouco de tô velhinho já, tô com uns quase 50 anos de idade. Ir para lá, para ficar lá 4 anos, para fazer um doutorado, já não dá mais, porque eu já tenho doutorado, né, aqui. Então, vamos lá. Conceito gramatical para entender melhor. Comparação hipotética com axi. No latim, você está falando, tira aí a sua tela. Tá bom, tirei. Comparação hipotética com axi. No latim, a expressão axi, ou quase. É isso que significa isso. Tanquansi é fundamental para construir comparações que descrevem uma situação como se ela fosse real, mas a verdade é hipotética ou real. Compreender essa construção é chave para interpretar nuances e a intenção do autor. Vamos lá, voltando aqui. O que é e como funciona? Axi é uma conjunção que introduz uma oração subordinada comparativa e hipotética. Ela expressa uma comparação como se algo fosse de uma determinada maneira, mesmo que não seja. Essa construção sempre exige o uso do modo subjuntivo no verbo da oração subordinada. Exemplo do texto de Santo Agostinho. Na frase analisada, non ita scriptum est, axi evangelium exponendum susceptum esset. A expressão axi introduz a ideia de a obra não foi escrita como se, ali se como se, o evangelho tivesse sido empreendido para ser exposto. Portanto, não foi nesse pensamento que Agostinho desenvolveu essa obra, né? Não é uma exposição formal pensada dessa maneira, mas diante de consultas que o seu consulente fazia, né? Que é o seu amigo ali que estava trocando ideia com ele, provavelmente um aluno dele ou alguma coisa assim, que nós vamos ver ao longo do tempo. O verbo esset, subjuntivo imperfeito de sum, é a prova dessa estrutura. Olha lá, sempre tem uma prova envolvida na estrutura. Olha lá, prova envolvida na estrutura. Equivalência em português. A forma mais direta de traduzir axi para o português é utilizando como se, seguido tal como no latim, por um verbo no imperfeito do subjuntivo, por exemplo, como se fosse, como se tivesse feito, como se dissesse. Natureza da hipótese. A grande característica dessa construção é que a hipótese que ela apresenta é geralmente irreal ou contrafactual, ou seja, descreve uma situação que não aconteceu ou que não é verdadeira na realidade, mas é usada para fins de comparação. Portanto, viu a palavra axi como se, opa, eu já sei que vai vir uma hipótese irreal ou contrafactual. Isso ajuda imensamente.
na hora que a gente está traduzindo. Por quê? Porque a gente não erra na nossa interpretação. Conceito gramatical para entender melhor. O gerúndio latino entendendo ou exponendo. O gerúndio e o gerundivo são formas verbais essenciais para quem estuda latim, mas muitas vezes causam confusão. Vamos desmistificar esses conceitos, especialmente o termo exponendo. Professor, você fez de novo. Você fez de novo. Você fez de novo. Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Você não tirou a telinha. Tá bom, estou tirando a telinha agora. Pronto. O gerúndio latino entendendo, exponendo. O gerúndio e o gerundivo são formas verbais essenciais para quem estuda latim. Você já viu isso, né? Então, especialmente o termo exponendo, que encontramos na frase de Santo Agostinho, que é, na verdade, um gerundivo. O que é o gerundivo? O que é o gerúndio? Olha lá, coloquei aqui para vocês. O gerúndio, substantivo verbal. No latim, o gerúndio funciona como um substantivo verbal, indicando a ação de um verbo. Ele se declina, exceto no nominativo, como um substantivo neutro da segunda declinação e não tem plural. Expressa a ideia de um fazer, dizer e ler. Equivalência em português. Geralmente corresponde a formas substantivadas do infinitivo, o ler, o fazer, a lá. Ou, dependendo da preposição, há gerúndios como ao ler, pelo fazer, para fazer. Foi o que eu disse para vocês. Enquanto no latim é extremamente preciso, quando você traduz para português, que é uma língua analítica, ou seja, parte do registro da língua sintética e vai para a língua analítica, o que você encontra? Variações. Certo? Variações. Então, toda língua sintética ela é muito precisa? Não. Por que não? Porque, infelizmente, não é. Por exemplo, se você compara a língua sintética Pali com a língua sintética sânscrita, você vai ver uma série de imprecisões ali dentro. E o que eu faço com isso? Você não faz? Você faz o quê? Então, você sobrevive, né? Essa é a ideia, tá bom? Então, é necessário então um bom conhecimento técnico justamente para não cometer esses erros que vão aparecendo e vão contaminando os textos de modo que a sua mensagem chega no final não tem nada a ver com a original, né? Então, a ideia é sempre fazer uma interpretação, uma hermenêutica que não distorça a intenção original do texto, a lógica original do texto. Claro que é possível fazer modificações aqui dentro, né? Dependendo de qual a intenção do tradutor. Mas no nosso caso, nós estamos usando a equivalência formal, a equivalência dinâmica, aplicada ao texto do Agostinho, para que a gente possa expressar e compreender as referências filosóficas teológicas que ele está usando para escrever o seu texto, né? A gente não está querendo transformar esse texto demais ainda, né? Então, o gerundivo, adjetivo verbal, olha lá que interessante. O gerundivo, por sua vez, é um adjetivo verbal passivo. Ele expressa a ideia de obrigação ou necessidade, que deve ser feito, que precisa ser dito, que precisa ser falado, que precisa ser escrito, que deve ser escrito, que deve ser falado, né? Por ser um adjetivo, ele concorda em gênero, número e caso com o substantivo a que se refere. Isso é uma ótima, porque quando você vai traduzir tibetano, por exemplo, você usa isso aqui para tentar fazer a conexão do que é o que está ligado com o que, né? Não sei do que você está falando, professor. Calma, um dia você vai entender. E no latim é a mesma coisa, sânscrito e pali é a mesma coisa. E no chinês também tem partículas lá dentro que não podem ser ignoradas, né? Exemplo no texto. Né? Em Evangelium exponendo. Exponendo é um gerundivo. Significa o evangelho que deve ser exposto, o evangelho a ser exposto. Ele concorda com evangelium, neutro singular. Equivalência em português. Costuma ser traduzido por a ser mais particípio, que deve ser mais particípio, ou para ser mais particípio. Há um certo eco aqui, né, dessa parte aqui do mais, que a gente vai colocando aqui, lá do Ferdinand de Saussure, né? O nosso francês aí que sempre está presente, que logo mais eu vou fazer um vídeo sobre a história dele, etc., porque ignorá-lo aqui não é o melhor que a gente faz, né? Então a distinção é sutil, mas fundamental, voltando para o texto ali embaixo, enquanto o gerúndio foca na ação como um substantivo, o gerundivo destaca a obrigação passiva relacionada a um substantivo como um adjetivo. Já caminhando aqui então para o ablativo ex ordine, o caso ablativo é um dos pilares da gramática latina. Pô, tudo é pilar? Claro, né? Análise sintática, meu filho, claro que é. Responsável por expressar. Não estou lendo de novo, professor. Sim, já estou abrindo aqui. Calma aí. Aqui. O ablativo ex ordine, o caso ablativo, é um dos pilares da gramática latina.
responsável por expressar uma vasta gama de relações circunstanciais, diferente do português, que usa preposições para a maioria dessas funções. O latim emprega casos, agora sim dá para você ler, porque está embaixo aí da telinha, né? E o ablativo é o que mais frequentemente se associa a preposições para detalhar o sentido. O que é isso? O que é o ablativo? É o caso que indica circunstância. Vamos até o final, acho que dá. É o caso que indica circunstância. Ah! Peraí. Ah! Agora sim. É o que é o ablativo, é o caso que indica circunstância, origem, meio, causa, modo, tempo, entre outros. Ah, então é tudo. Eu sei, quando eu também estava estudando como você, eu pensava que era tudo, mas não é. No latim, as preposições frequentemente regem o ablativo para adicionar especificidade ao seu significado, formando combinações essenciais para a compreensão do texto. Aí vamos aqui para o segundo aqui, que é o quê? A preposição ex ou e. A preposição ex ou e, antes de consoante, sempre rege o caso ablativo e indica o quê? Primariamente, origem, separação ou procedência. Né? Então, por exemplo, ex urbi significa da cidade, né? Indicando de onde algo vem. Uhum, muito interessante. Ex ordine, portanto, da ordem. Só que será que é da ordem ou em ordem? Vamos ver. No trecho de Santo Agostinho, a expressão ex ordine é um ablativo regido por ex. Suas possíveis traduções, dependendo do contexto, incluem em ordem, segundo a ordem, pela ordem ou em sequência, transmitindo a ideia de conformidade ou procedimento ordenado. Outros usos comuns do ablativo. O ablativo possui uma rica variedade de usos, mesmo sem preposição em alguns contextos. Instrumento gládio, com a espada. Companhia, com amices, com os amigos. Ou com os amices ou amites, depende se for jurídico, vira T aí, né? Lugar de onde, Roma, de Roma. Causa, meto, por medo. Equivalência em português. O ablativo latino não possui equivalente direto em português. Não possui. Não possui um equivalente direto em português, portanto, não se apavore com isso. Ele é traduzido por diversas preposições e construções, com, de, porém, sobre, para, etc., que são escolhidas conforme o contexto específico da frase para capturar seu sentido original. E mais um, agora para terminar mesmo, o pronome relativo quo. O que é o pronome relativo? O pronome relativo latino é qui, que, quod, equivalente ao português que, o qual, a qual. Ele introduz uma oração subordinada e se refere a um substantivo anterior, o antecedente. Como funciona a concordância? O pronome relativo concorda com gênero e número, com o antecedente, mas seu caso é determinado pela função na oração relativa, co. Por quê? Porque co é o ablativo masculino ou neutro singular de qui, que, quod. Exemplo do texto de Santo Agostinho. No prólogo de Agostinho, quo aparece como ablativo, exercendo função circunstancial na oração relativa. Função circunstancial. Traduz-se conforme o contexto, como pelo qual, no qual ou com o qual. Equivalência em português, dependendo do caso, o pronome relativo latino equivale a que, nominativo acusativo, cujo, cuja, genitivo, ao qual, a qual, dativo, e pelo qual, pela qual, ablativo. Então, pelo, pela, entra no ablativo. Se colocar para, no sentido de pelo, através de, também dá. Se colocar através de, também dá. Então, quer dizer, né, há uma modificação grande quando eu trago do registro da língua sintética para a língua analítica, do latim, língua sintética, para a língua analítica em português. E aí nós paramos aqui, porque nós temos aqui a frase 2, o texto latino, e não é hoje que eu vou expor para você, porque nós já estamos aqui há 45 minutos nessa aula, e é muita aula para uma cabeça só, ainda mais na internet. Provavelmente você vai ver isso em muitas partes, e está certo, é isso mesmo, tá bom? Então, na nossa próxima aula sobre o prólogo sobre os evangelhos, questões sobre os evangelhos de Agostinho, a gente continua aqui no texto 2, 3 e 4. São 4 trechos, portanto, provavelmente vão ser mais aí de 2 aulas, tá bom? É isso então. Muito obrigado e te vejo na nossa próxima exposição. Até mais.